Você é daquelas pessoas que costuma deixar tudo ali na sua pasta, todas as opções que você tem, para você não ficar perdido quando você estiver montando um deck e saber exatamente quais as staples que você quer utilizar? Bom, esse vídeo vai te ajudar bastante porque eu vou trazer aqui quais são as 5 cartas da Rage of the Abyss que você vai querer ter aí no seu arsenal para você não ficar para trás aí com essas staples novas aí desta coleção. E sem muito mais delongas, a primeira cartinha que eu vou falar para vocês é esse carinha que tá aqui do meu lado, que é o Mulcharm Fuaros, que ele veio como Fualos, na verdade, aqui para o TCG, e ele tem um efeito completamente absurdo de que ele se descarta da sua mão no turno do oponente, geralmente, e aí você compra uma carta sempre que o oponente invocar um monstro do deck ou do extra deck. Então, muito forte aí o efeito do Fuaros. Todo mundo já tá sabendo que ele vem, todo mundo tá preparado para que ele vinha e todo mundo vai ter que desembolsar uma boa grana se quiser fechar o triozinho de Fuaros, o que faz com que essa coleção aí seja de secrets bastante caras aí por conta desse cara, né? O segundo card que eu tenho para falar para vocês é a Enhanced Metalmorph e os seus amigos. A Enhanced Metalmorph é uma carta nova que ela tem uma genericidade suficientemente boa e ela é muito importante aí caso você utilize um deck de Fiend ou de Dragão. Qual que é a ideia? Esses dois carinhas aqui, tanto o Metalzoa X quanto o Red Eyes Black Full Metal Dragon, todos eles dessa coleção, eles têm o efeito de que eles se revelam na sua mão e adicionam essa trap e voltam para o deck. Aí você vai no turno do oponente ativar essa trap, tributando um monstro correspondente ao que você quer invocar. Se você quiser invocar o Metalzoa, você vai tributar um Fiend nível 5 ou mais. Se você quiser invocar o Red Eyes, você vai tributar um Dragão nível 5 ou mais. Então, se você roda um deck de Dragão, você vai querer invocar o Full Metal. Se você roda um deck de Fiend, você vai querer invocar o Metalzoa. E esses caras, eles vão ser equipados pela Enhanced Metalmorph, então ela vai invocar eles diretamente do deck, e aí eles vão ser equipados por essa carta, que por sua vez protege eles de tomar alvo de monstros e de spells, além de que eles não podem ser destruídos por spells, então eles não vão tomar aquela Dark Hole do Tempaizinho. E aí, esses caras têm dois efeitos muito eficientes. O Metalzoa, ele tem o efeito de que até 2 vezes por turno, quando o oponente ativa uma spell ou efeito de spell ou efeito de monstro, ele destrói o monstro do oponente. Então 2 vezes por turno ele destrói o monstro do oponente. E o Red Eyes, ele tem o efeito de que quando o oponente ativar um card ou efeito, você pode negar a ativação e ainda causa um daninho nele de bônus. Então, muito fortes aí, tanto Metalzoa quanto Red Eyes, como interação pro turno do oponente. E qualquer deck que esteja com alguma carência de interação, ele vai querer rodar aí o Red Eyes ou o Metalzoa, contanto que seja um deck que tenha Fiends ou dragões dentro de sua engine. Agora a gente vai para a terceira carta aqui dessa lista, que é a Dominus Impulse. Dominus Impulse, que é a irmã da Dominus Purge, que já existe. A Dominus Impulse tem um efeito... tem as regras bastante parecidas com a da Purge. Então vamos lá. Se o oponente controlar uma carta, você pode ativar ela da sua mão, tal qual, por exemplo, você faz com a Infinite Impermanence hoje em dia. E aí a Dominus Impulse tem o efeito de que, quando um card ou efeito é ativado, que inclua um efeito que vai dar Special Summon, você pode negar, e aí se você tem uma trap no grave, você destrói. Ou seja, agora a gente tem praticamente aí uma Solemn Warning, que é ativável da sua mão no turno 0 do oponente. Então, muito interessante aí a Dominus Impulse com um efeito muito forte. O detalhe é que, se você ativou ela da sua mão, você não pode ativar efeitos de monstros de luz, de terra e de vento pelo resto do jogo. Então ela vai ficar aí majoritariamente para decks de fogo, água e dark. Caso o seu deck seja de luz, terra ou vento, você provavelmente vai querer usar a Dominus Purge, que é uma que já existe. Agora vamos para a quarta cartinha aqui, que vai ser o Le Virtual Dragon junto com a Virtual Stream.
Esse carinha aqui, ele é um monstro rank 3 genérico que quando é invocado, ele adiciona a trap que é a Virtue String do deck para mão. Trap essa que tem o efeito de você escolher um monstro peixe, Sea Serpent ou Aqua na sua mesa e 2 cartas do oponente, e aí você destrói as duas. Vale ressaltar que aqui o Virtue Dragon ele é Sea Serpent, então ele mesmo vai ser a carta que você vai dar alvo com a Virtue String para destruir 2 cartas na mesa do oponente. Além disso, essa Virtue String até tem um efeito que interage com um monstro de água. Ela vai ou transformar um monstro num monstro de água ou proteger um monstro de água ao se banir do seu cemitério. Além de que o Virtue Dragon também tem efeito que interage com um monstro de água, que é você pode detachar uma matéria de um monstro que você controla para adicionar um peixe, serpente ou água do seu cemitério para sua mão. Então, é muito interessantes aí o efeito das 2 cartas, e mesmo que o seu deck não seja de água, você pode rodar esse cara caso você consiga fazer rank 3, e aí ele vai ser uma interação muito eficiente, né? Por fim, a gente vai para a última carta dessa listinha aqui, que ela é de todas a que eu mais gosto. Eu amei completamente essa carta, com certeza terei o trio, que vai ser a Final Bringer's Battle, que tem um efeito muito simples e é por isso que eu gosto tanto dela. Ela é uma Quick Play Spell que tem o simples efeito de você escolhe um monstro que você controla e uma carta que o oponente controla, e aí você as destrói. Então, você destrói um monstro seu e uma carta do cara. E por que isso é tão interessante? Bom, primeiro, você tem uma carta que funciona Going First e Going Second por ser uma Spell Quick. Segundo, você pode fugir de targets com o efeito de destruir o seu monstro. Então, você vai dar, por exemplo, lá sua normal efeito no Going Second, o cara vai tentar interagir, por exemplo, com uma Veiler, e aí você vai responder com isso para destruir o seu monstro e arrancar uma carta do oponente e fugir de alvo do Veiler. Então, muito interessante este efeito. Além disso, ela destrói qualquer carta do oponente, então você pode interagir com Spell Traps, o que faz com que você vá ter uma remoção de Spell Trap em potencial dentro do seu main deck. Então isso provavelmente vai fazer com que os decks de trap fiquem um pouco piores, os decks de spell trap no caso, né, ficam um pouco piores, porque essa carta ela vai poder ser somada ali aos removals que já existem para Spell Trap. Então, muito interessante aí essa carta. Gostei muito dela e essa com certeza é a minha carta preferida dessa lista. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha aí de 5 cartas. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá querendo bater os 1000 inscritos para criar o nosso grupinho de membros para vocês. E obrigado para quem veio até aqui. Até uma próxima.